Dando continuidade, então, à nossa sexta sessão, trabalhando as ferramentas. Como foi visto antes, foi trabalhada a especificação de objetivos 1, né, que é trabalhar todas aquelas questões. Eu também posso trabalhar de uma forma um pouco mais gráfica, que pode me ajudar eu trabalhar, como nós falamos várias vezes, tem mentes que trabalham de uma forma, tem mentes que trabalham de outra. Então eu vou explicar a ferramenta aqui, especificação de objetivos formato, quer dizer, é uma forma de um gráfico, aonde que eu posso atuar de uma forma um pouco mais organizada, quer dizer, depende da cabeça. Mas independente se você usar o 1, a especificação de objetivos 1 ou a 2, o resultado é o mesmo. É só a forma gráfica de eu trabalhar isso. Tem pessoas que trabalham muito melhor sem ter, digamos, pontas, como se fosse algo redondo, não importa por onde eu começo. Tem pessoas que precisam que exista algo mais quadrado, quer dizer, existe um início, um meio e um fim. Então você vai se adaptar, vai ver o que é melhor para você, qual o melhor resultado. Mas é a mesma situação. Então aqui, né, na especificação de objetivos formato, regras chaves para uma boa reformulação de objetivos. Então vocês percebem que tem três quadrantes: o que, por quê e o como. Tá? O que? Qual que é o objetivo? Então vocês percebem que também é uma sequência da outra página que nós estávamos olhando. Mas vamos trabalhar nessa aqui. Objetivo. Qual o contexto desse objetivo? O que eu quero? Ele é específico? Ele é positivo? Ele pode ser iniciado e mantido? É alcançável? Quer dizer, é o que, quando, onde e com quem. Então, data do objetivo. Eu quero ser um coach profissional. Em quanto tempo? Em 6 meses. Então, imaginando que fosse hoje, né, que eu comecei hoje dia 9 de setembro, né, e em 6 meses eu quero já estar atuando como um coach profissional. Então, eu já tenho uma data-chave que eu preciso estar atuando. Então, ele é contextualizado, eu consigo começar a atuar em 6 meses? Consigo, desde que eu me dedique, estude. Ele é específico? Sim, porque eu estou atuando na área coaching, na base coaching, que é comportamento para resultados. Ele é positivo? Sim, porque a principal meta do coach é trazer melhorias. Então, ele é positivo. Ele é iniciado e mantido? Sim, ele pode ser iniciado e pode ser mantido. Não é algo que eu posso começar e eu já não sei mais, depende de outras pessoas, não. Depende de mim, então ele pode ser iniciado e pode ser mantido. Ele é alcançável? Claro que é, desde que eu mensure corretamente. Eu quero ser um Master Coach em 6 meses. É possível? Ele é contextualizado? Ele é específico? Nesse momento não, porque eu preciso passar por etapas, eu preciso passar por níveis de conhecimento. Então, para mim ser um Master Coach, eu dependo de horas de voo, né? Então, exatamente isso, eu tenho que contextualizar o que eu quero. E qual a evidência de que eu vou conseguir, que eu estou conseguindo, que eu vou conseguir? Porque eu tenho que trabalhar o hoje e o amanhã, né? Então, qual a evidência que você conseguiu? A evidência é essa, nós estamos conversando sobre isso. Eu estou aplicando, compartilhando os meus conhecimentos e a forma como eu concebi, estou concebendo e construindo a minha carreira de coaching. Quadrante 2, por que eu quero isso? Quer dizer, o que eu ganho nos meus motivadores, como já foi tratado antes, sabotadores, que são as perdas, quais os meus defeitos, minhas deficiências que podem me sabotar, quais os meus hábitos nocivos que podem me sabotar. E valores, por que é importante? Qual é a relevância? Então vocês percebem que nada mais é do que nós já trabalhamos antes, na aula de antes, só que está de uma forma um pouco organizada que a tua cabeça pode seguir um passo a passo. Então pode ser que fique mais fácil para você. Como? Então aí vem as estratégias, né? O que eu preciso fazer, aonde que eu posso atuar, quais as estruturas que eu preciso, recursos, enfim, aonde que eu vou acionar pessoas, o que eu vou fazer. Então eu preciso trabalhar essas estratégias para mim atuar como profissional coach, né? Ações, quais são os passos para conseguir isso? Conhecimento, treinar, praticar, dar amostras grátis. Eu trabalhei muito antes de chegar nesse momento para que eu conseguisse começar a agregar recursos financeiros, né? Qual o primeiro passo? Primeiro é fazer o programa, estudar, fazer o auto-coaching, desenvolver de verdade o programa Peer Coaching. E aí eu tenho que fazer uma pausa, que dá a impressão que algumas pessoas vêm para o curso
esperando que o professor faça as coisas por elas. Me desculpe, pessoal, mas não é assim que funciona. Algum professor de graduação, de pós-graduação, de especializações, mestrados, doutorados, enfim, o N cursos que tem aí no mercado, alguém realmente se preocupa em ver se tu está aprendendo? Algum médico liga para você para ver se tu está tomando o remédio ou não? Gente, temos que ter a consciência, o princípio de ownership, responsabilidade, senso de propriedade dos meus resultados. Então eu não posso me pautar que meu colega peer não vem fazer sessão, porque o outro, porque o professor, porque não sei o que. Não, defina o que você quer para a sua vida, se paute nisso, e vai ter pessoa assim que vai precisar da sua ajuda. Então convoca aquela pessoa, cumpra combinados, não fique se escondendo atrás das desculpas. Pessoas apaixonam-se por suas desculpas. Cuidado! E ninguém chega lá sozinho. Lembre-se, o sucesso é algo que é possível aprender, é uma matemática. Só tem que fazer as ações corretas e buscar as estruturas necessárias, né? Que aí entra a parte do recurso. O que eu vou precisar? Beleza, gente? Então, com isso, eu quero que vocês reflitam um pouquinho mais sobre essa situação. A partir daí, nós vamos para o chamado roadmap, quer dizer, eu agora trabalhei lá no Dream List, que é definir o que eu quero em cada linha de tempo. Trabalhei a especificação dos objetivos, quer dizer, trabalhei a minha estratégia, criei o meu, digamos assim, o meu roteiro, a minha receita de bolo no papel, aonde que eu vou seguir certas situações para montar os meus resultados. Que estratégias, objetivos, evidências, recursos, estruturas, meus ganhos, minhas perdas, tudo isso, as ações necessárias, pessoas que eu posso acionar, enfim, né? Mas para isso depois eu preciso fazer um mapa da minha estrada. Eu preciso fazer um mapa. Um exemplo, então eu criei, no dia que eu criei, foi dia 30 de 11 de 2013 que eu criei esse meu roadmap para construir o meu caminho de um coach, tá? E eu dei prazo até 31 de 12 de 2014 que eu estaria fazendo sessões de coaching. Então eu vou só explicar um pouquinho para vocês como é que eu construí ele, tá? Então vamos lá, né? Dia 30 do 11 é o início do treinamento, minha definição do objetivo. Então foi o primeiro dia que eu estava dentro da sala de aula, que eu já comecei a trabalhar, eu já defini exatamente o que eu queria. Claro que depois passou um pouco, eu fui reajustando, que isso que entra as avaliações e medições e as melhorias contínuas. Ninguém disse que isso é engessado. Eu fiz essa receita de bolo e eu não posso mudar nada. Não, gente. Exatamente tá para mim aprendendo, percebendo, tendo novos insights, novos atalhos, novos caminhos para melhorar e otimizar esses resultados numa cadeia de tempo, né? Então vamos lá. Só que o roadmap, eu vou seguir a construção dele do futuro para trás. Por quê? Porque é a partir daí que eu consigo enxergar cada passo, aonde que eu preciso estar a cada passo. Claro que é daqui para lá que eu vou construir isso. Só que se eu montar esse roadmap de lá para cá, vendo exatamente em cada etapa, cada passo onde que eu preciso estar, fica mais fácil para mim mensurar os recursos, as estratégias e, claro, as flexibilizações. Quer dizer, eu estou fazendo um ensaio mental, basicamente, no papel, tentando projetar cenários, né? Porque eu já estou enxergando coisas antecipadamente. Quer dizer, a minha visão sistêmica está ampliada. Perfeito? Então, vamos lá, então, né? Eu inicio, o processo foi dia 30 de 11, porque foi o dia que eu estava em sala de aula, que eu resolvi montar isso, que eu decidi. 31 de 2 de 2014 era o prazo final que eu já queria começar a estar fazendo sessões de coaching. Tá? É claro que vocês vão perceber aqui que eu estava tão empolgado naquele momento que a minha mente superdimensionou algo que eu não estava ainda preparado para atingir. Mas depois, com o andar da carruagem, eu percebi que eu precisava fazer outros passos primeiro. Mas se eu não construir isso, eu não vou enxergar. Bacana? Vamos lá então. Né? Estou lá no dia 31 de 2 de 2014. Estou lá no meu prazo final. Né? Estou atendendo 20 coaches por semana. Quer dizer que eu já tinha projetado, inclusive, quanto eu queria fazer por sessão. Eu já estava aqui com um salário, já queria estar recebendo R$2.000 por mês
líquido em cima do meu trabalho de coaching, tá? Mas para que eu conseguisse estar no dia 31/12 fazendo isso, o que eu precisava estar fazendo dia 30/11 de 2014? Então você percebe que a escala eu fui trabalhando por mês, porque era curto prazo. Vocês podem trabalhar por dia, por semestre, por ano, enfim, vai depender muito do seu objetivo, da projeção na cadeia de tempo que você fez. Por exemplo, o meu helicóptero. Então eu posso trabalhar em escalas maiores, né, que é prazo maior. Esse aqui era curto prazo, então eu tenho que diminuir as escalas. Então eu trabalhei aqui por mês, tá? Então no dia 30/11, para que eu conseguisse estar lá no dia 31/12 de 2014, já fazendo essas sessões e angariando seus recursos financeiros, eu precisava dia 30/11 estar com todos os contratos assinados e atuando com 16 coaches na semana já. Bacana, mas para mim estar ali no dia 30/11, o que eu precisava ter feito até 30/10 já? Atuando já com 12 coaches na semana, né? Finalizando negociações dos últimos contratos. Mas para mim estar neste pé dia 30/10, o que eu precisava estar fazendo dia 30/9 de 2014? Atuando com 12 coaches na semana, visitando associações comerciais, quer dizer, precisava estar ampliando essa minha base. Mas para mim estar dia 30/9, com essa possibilidade que eu tinha feito dia 30/8, né? Atuando com 10 coaches na semana e visitando associações comerciais. Mas para mim estar conseguindo já esse resultado dia 30/8, o que eu precisava estar fazendo dia 30/7? Aí eu estava, além de estudando, atuando com os 10 coaches, visitando a rede de relacionamento, fazendo as sessões e continuar estudando. Mas para isso, dia 30/6, o que eu precisava ter feito já? Continuar estudando, atuando com 10 coaches na semana. Dia 30/5, estudando e atuando com 8 coaches. Dia 30/4, eu precisava estar atuando, estudando, prospectando, conversando com a minha rede de relacionamento, me comunicando. Mas para isso, dia 30/3, o que eu precisava fazer? Continuar estudando, atuando com 5 coaches na semana em pró bônus. Quer dizer, sem cobrar nada ainda, porque eu estava aprendendo, estava desenvolvendo as minhas habilidades pelos estudos que eu estava desenvolvendo. Então não adiantava eu absorver todo o conhecimento técnico de papel e não aplicar isso, porque através da prática, da aplicação, que a gente percebe realmente os atalhos das situações. E para isso, dia 28/12, o que eu precisava estar fazendo? Estudando, continuar estudando e ainda assim, atuar na base de prospects, né, definida, início pelo marketing, visitando, criando mídias, contato à rede de relacionamento, já está com uma página da internet, com a página de Face, com cartões de visita, visitando as empresas, visitando meus amigos, comunicando, pessoal, a partir de agora eu estou numa nova profissão, né? Mas 30/1/2014, que é o fim do segundo módulo do encontro, lá do meu curso, o que eu precisava estar fazendo? Treinando e praticando o coach com experiência de no mínimo 3 pro bônus. E vocês duvidam que eu fiz isso? Eu fiz, consegui. Depois dos dias eu comecei a analisar, falei, mas eu não vou conseguir fazer tudo isso, eu superdimensionei essas metas, então aí veio meus medos limitantes, as minhas crenças, aquele fator, o meu hábito inconsciente, meu cérebro inconsciente, me enganando, não vá, que é muito difícil, é muito alta a escada, né? Então, depois analisando o passo a passo do roadmap, eu consegui ajustar algumas coisas, né? É claro que eu não cheguei dia 31/2/2014 com os 20 coaches como eu queria, até porque surgiram outras demandas dentro da área de consultoria, mas eu digo para vocês, no dia 31/12/2014, eu não tinha 20 coaches atuando. Eu me enganei. Eu tinha 50. Percebe? Então é isso que a gente precisa entender.